quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Quero ler aqui com vocês essa palavra. Vamos ler comigo assim: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho ou de viagem, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos estão comigo na cama. Repita comigo esse versículo: não me importunes, pois a porta já está fechada, e os meus filhos já estão comigo na cama. Não posso levantar-me para lhes dar. Digo-vos que ainda que se não levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia se levantará por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, ou o que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém. Essa palavra, Jesus ministrou ela para os seus discípulos, quando ele tinha terminado de fazer uma oração a Deus. Um dos discípulos, a Bíblia não cita o nome deles, no capítulo, versículo 1, a Bíblia diz que estando Jesus orando em um certo lugar, um dos seus discípulos chegou para ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou para os seus discípulos. Eu quero focar nesse assunto aqui, que Jesus, ele era o mestre dos mestres. E por que que até o momento João já tinha ensinado os discípulos dele? Por que que até o momento os fariseus sabiam fazer oração? E por que que até o momento os discípulos de Jesus estavam ficando para trás em relação a essa tarefa que eu e você devemos fazer? Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele ensina, mas por que que ele não ensinou antes? Por que que Jesus, ele não se dispôs chamou os discípulos aqui, como o pastor chamou a liderança aqui na frente: vem cá, que eu vou ensinar vocês a orar. Jesus, ele queria, na verdade ele era um mestre, que ele influenciava as pessoas. E é isso que ele faz na minha e na sua vida. Se você quer ser uma pessoa reconhecida, se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, você precisa fazer o que Jesus ensinou para os seus discípulos nesse texto. Jesus, ele conta uma parábola depois que ele ensina a oração, e ele diz para os discípulos: qual é de vocês que, tendo um amigo, que vocês indo à casa dele, e esse amigo, vocês chegarem lá, bater na porta e disser: amigo, empresta-me quantos pães? 3 pães, porque eu tenho um outro amigo que chegou de viagem, e eu não tenho nada para apresentar para ele. A Bíblia diz que à meia-noite aquele amigo foi lá. Segundo as histórias, os judeus, eles costumavam dormir 6 horas, então o horário da meia-noite para eles ali, seria como se já fosse 4 horas aqui para nós. Você já estava ali no 4º, 3º sono. E aquele amigo, quando ele chegou na casa do outro amigo dele para pedir os pães, o amigo que está lá dentro diz: eu não posso levantar para te dar, porque eu estou na cama, já estou deitado, e os meus filhos estão comigo também na cama. Aí Jesus, ele dá um exemplo, ele disse assim: eu vos digo, repita comigo, eu vos digo, que ainda que ele não se levantar para dar os pães, por consideração, por ser seu amigo, ele vai se levantar por causa do quê? Por causa da importunação. Aí Jesus, eu li o último versículo, ele diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas só que Jesus, veja bem, que ele não ensina somente a pedir, ele ensina a buscar e ele ensina a bater. Por que que ele ensinou isso? Depois que ele ensinou a oração e depois que ele mostrou um exemplo de oração. Porque ele queria, porque quando você pede, você está dizendo: vem até mim. Mas quando você busca, você está dizendo: eu quero chegar mais perto.
Porque quando você é criança, você pede e papai te dá comida, ele vem até você. Mas quando você já é adulto, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que insistir. Jesus, ele te trouxe aqui nessa noite para te ensinar esse princípio que mudou a vida dele, na verdade, que fez ele ser o homem que ele foi, que fez ele ser o mestre que ele foi, reconhecido até hoje e será reconhecido para sempre, porque ele cumpria esse princípio. Ele não orava a Deus somente pedindo, ele pedia e ele buscava, ele insistia. A Bíblia diz: se vocês sendo maus, eu falo na característica de nós sermos seres humanos, não estou dizendo que ninguém é mau, né? Mas pela nossa natureza ser má, embora nós fazemos coisas boas, Jesus está dizendo isso. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus quer que você peça, e não somente peça, mas Ele quer que você busque, que você vá até onde está o Espírito Santo, e que você também insista, porque Jesus ensinou, ainda que ele não se levante por ser seu amigo, ele vai se levantar por causa da importunação. Então, se você está orando por uma causa, se você está orando pela tua vida espiritual, se tem um parente que você está representando aqui nessa noite, é teu pai, é tua mãe, é teu irmão, não pare de orar, porque você precisa insistir naquilo que Deus colocou no teu coração. Amém?